A jornada começa, apresentando os Incas, Maias e Astecas. Adentrando florestas imponentes e escalando montanhas colossais, encontramos vestígios de civilizações antigas. Os Incas, Maias e Astecas, nomes que ecoam pelos corredores do tempo, ergueram impérios complexos e fascinantes. Suas histórias, entrelaçadas com mistérios e rituais, nos transportam para um mundo de esplendor e brutalidade. Prepare-se, caro leitor, para uma viagem inesquecível pelas Américas, onde desvendaremos os segredos dessas culturas milenares. Imagine um mundo sem carros, sem internet, sem eletricidade. Um mundo onde o sol ditava o ritmo da vida, e os deuses, a ordem do universo. É nesse cenário que os Incas, Maias e Astecas construíram seus impérios, cada um com suas peculiaridades, mas todos interligados por uma teia invisível de cultura e poder. Acompanhe-me nesta jornada e descubra a grandiosidade e a tragédia desses povos que, mesmo após séculos de esquecimento, ainda sussurram segredos ao vento. Nas alturas dos Andes, desvendando os mistérios incas. No coração da Cordilheira dos Andes, como águias que fazem seus ninhos em picos inacessíveis, floresceu o Império Inca. De um pequeno vilarejo, os incas expandiram seu domínio por uma vasta região, abrangendo desde a Colômbia até o Chile. Unidos pela língua quechua e governados pelo Sapa Inca, o Filho do Sol, os incas construíram um império poderoso, calcado na agricultura, na engenharia e em um sistema social rígido. Imagine cidades esculpidas nas montanhas, conectadas por uma rede de estradas que serpenteiam por vales verdejantes e picos nevados. Os incas, mestres da engenharia, ergueram Machu Picchu, uma cidadela de pedra que desafia o tempo, e desenvolveram um sistema de agricultura em terraços que lhes permitiu cultivar alimentos em encostas íngremes. Sua sociedade, organizada em comunidades chamadas Ailus, valorizava o trabalho coletivo e a obediência ao Inca. Mensageiros das Estrelas, decifrando os códigos maias. Enquanto os Incas dominavam os Andes, nas selvas da América Central, outra civilização florescia, os Maias. Espalhados por cidades-estado independentes, os Maias construíram um império que se estendia pelo sul do México, Guatemala, Belize e Honduras. Conhecidos por sua escrita hieroglífica, os Maias registraram sua história, crenças e conhecimentos astronômicos em monumentos de pedra e códices ricamente ilustrados. Os Maias eram exímios astrônomos e matemáticos. Desenvolveram um calendário complexo e preciso, capaz de prever eclipses e outros eventos celestes. Suas cidades, adornadas com pirâmides imponentes e palácios ricamente decorados, eram centros de poder político e religioso. Acreditavam que o tempo era cíclico e que os deuses influenciavam diretamente suas vidas. Sob o olhar do sol, a ascensão e queda dos astecas. No coração do México, erguia-se Tenochtitlan, a capital do Império Azteca. Fundada em uma ilha no lago Texcoco, a cidade era um centro urbano vibrante, com canais, mercados movimentados e templos dedicados aos deuses. Os astecas, guerreiros implacáveis, dominavam um vasto império, submetendo povos vizinhos e exigindo tributos. A vida social dos astecas era rigidamente hierarquizada. No topo da pirâmide social estava o imperador, considerado a encarnação do deus Huitzilopochtli. Guerreiros, sacerdotes e comerciantes compunham a elite, enquanto camponeses e escravos formavam a base da sociedade. A religião permeava todos os aspectos da vida asteca, e a crença na necessidade de sacrifícios humanos para apaziguar os deuses era central em sua cultura. Seção 5. Legado de sangue. Sacrifícios nos impérios antigos. A crença na necessidade de agradar aos deuses permeava a cultura dos Incas, Maias e Astecas. Para garantir boas colheitas, evitar catástrofes naturais e apaziguar a fúria divina, esses povos realizavam rituais de sacrifício. O sangue, símbolo de vida e poder, era oferecido aos deuses em troca de proteção e prosperidade. Os sacrifícios variavam de acordo com a cultura e a divindade a ser homenageada. Os Incas, por exemplo, sacrificavam lhamas e, em ocasiões especiais, crianças, consideradas puras e imaculadas.
Os maias realizavam sacrifícios de sangue, perfurando a língua ou os genitais, e também praticavam o sacrifício humano, principalmente de prisioneiros de guerra. Já os astecas, conhecidos por seus rituais sanguinários, sacrificavam milhares de pessoas, principalmente prisioneiros de guerra, em honra a Huitzilopochtli, o deus da guerra e do sol. Section 6. Arquitetos do tempo, observando os céus e construindo cidades. Imagine erguer cidades inteiras sem o auxílio de animais de carga, ferramentas de metal ou rodas. Os incas, maias e astecas, usando apenas força humana, inteligência e criatividade, construíram cidades imponentes, pirâmides monumentais e observatórios astronômicos. Suas obras, que desafiam o tempo, são um testemunho da engenhosidade e da capacidade humana. Os incas, mestres da engenharia, construíram Machu Picchu, uma cidadela de pedra no topo de uma montanha, sem o uso de argamassa, encaixando pedras com tanta precisão que nem uma lâmina de faca passa entre elas. Os maias, exímios astrônomos, ergueram pirâmides como a de Chichén Itzá, alinhadas com os astros, que serviam como calendários gigantescos. Os astecas construíram Tenochtitlan, a Veneza americana, uma cidade flutuante no lago Texcoco, com canais, pontes e templos que rivalizavam em grandiosidade com as cidades europeias da época. Section 7. Deuses e reis. O poder e a fé nas Américas Antigas. Nos impérios incas, maias e astecas, religião e poder andavam de mãos dadas. O governante, considerado a encarnação de um deus ou seu representante na terra, detinha poder absoluto sobre seus súditos. A religião, onipresente na vida cotidiana, ditava as normas sociais, os costumes e as crenças. Os incas acreditavam que o Sapa Inca, o imperador, era filho do Sol, Inti, a divindade suprema. Os maias veneravam uma série de deuses, como Itzamna, o deus criador, e Kukulkan, a serpente emplumada. Os astecas cultuavam Huitzilopochtli, o deus da guerra e do sol, e Quetzalcoatl, a serpente emplumada, símbolo de conhecimento e sabedoria. Section 8. Histórias em pedra, desvendando o passado através de ruínas. As ruínas dos impérios incas, maias e astecas são como portais para o passado, que nos permitem vislumbrar a grandiosidade e a complexidade dessas civilizações. Através da arqueologia e da história, podemos decifrar os segredos ocultos nas pedras, desvendar os mistérios de seus rituais e compreender a cosmovisão desses povos. As ruínas de Machu Picchu, no Peru, nos revelam a maestria dos incas na arquitetura e na engenharia. Os templos e pirâmides de Chichén Itzá, no México, testemunham o conhecimento astronômico e a sofisticação da cultura maia. As ruínas de Teotihuacan, também no México, com suas pirâmides do Sol e da Lua, nos transportam para um passado remoto, anterior aos astecas, e nos desafiam a desvendar os mistérios de uma civilização ainda pouco conhecida. Section 9. Um legado para o futuro, a importância de lembrar. Os impérios incas, maias e astecas não existem mais. Suas cidades outrora vibrantes jazem em ruínas, engolidas pela selva ou pelas areias do tempo, mas seu legado permanece vivo na cultura, na arte e na história dos povos que habitam as Américas. Cabe a nós, herdeiros dessa história rica e complexa, preservar a memória dessas civilizações, aprender com seus erros e celebrar suas conquistas. Aprender sobre os incas, maias e astecas é muito mais do que memorizar datas e nomes. É compreender a diversidade cultural da humanidade. É reconhecer a importância da história para a construção do presente e é valorizar a riqueza e a complexidade das culturas que nos precederam. Que o legado desses povos ancestrais nos inspire a construir um futuro mais justo, sustentável e harmonioso.